qual a importância do funcionalismo público para a construção na pós-pandemia ou na pós-crise do Covid-19. Essa pergunta é importante porque nesses últimos 40 ou 50 anos a gente vive uma crise do funcionalismo público em esfera global, principalmente aqui no Brasil. Funcionalismo público é importante a gente conceituar, são os funcionários, aqueles que prestam o serviço público, aquele serviço que é fundamental para a esfera pública, para o desenvolvimento de uma nação. O serviço público é tanto o serviço civil, do funcionalismo civil, e o serviço militar, também, que é um servidor público, o militar. Mas nós vivemos uma crise geral do funcionalismo público desde a década de 70, 80. Por quê? Porque, por um lado, nesse momento chamado neoliberal, o funcionalismo público ele é definido como não, a gente tem que acabar com o serviço público e privatizar todas as coisas. Então há um momento de privatização do serviço público e os espaços públicos eles devem ser gerenciados por estruturas privadas. Isso é um dos argumentos dessa forma neoliberal. Outro argumento dessa forma neoliberal que é importante, que é definidor de um conjunto de políticas chamadas até que ponto progressistas, é uma tentativa de transformar o funcionalismo público em uma forma de trabalhador. Quando você transforma o servidor público civil e começou no servidor público civil e depois entra no militar, num trabalhador, você, por exemplo, faz com que ele tenha uma ligação clara com um patrão. Então parece que o Estado é o patrão e ele é o servidor público, o servidor é o empregado, é o trabalhador. Isso é uma visão equivocada da função do Estado, é uma visão equivocada da função do trabalhador. Isso também é uma das características do momento neoliberal. Porque a partir do momento que você transforma o trabalhador, imagine o direito à greve, que é fundamental para o trabalhador e é importante para o trabalhador, mas quando isso é dado para o servidor público fazendo greve, imagine, é um absurdo. Porque como é que o serviço ele pode fazer até uma paralisação, ele pode organizar a sua comunidade em prol de determinadas questões, mas não fazer greve. Que a greve é uma função dos trabalhadores. E o servidor público não é trabalhador. E como a gente foi banalizando isso, de tal forma a servidor público fazer greve, a gente chegamos agora, nesses últimos anos, uma possibilidade de militar fazer greve. Você tinha uma possibilidade de mulheres de militares fazerem mobilização e depois até militar, nesses últimos anos, militares fazendo greve, principalmente nas PMs. E uma coisa importante, coloca em xeque toda a nossa visão do serviço público. Então é hora da gente pensar. E a pandemia nos dá essa oportunidade de estar pensando essa realidade e estar pensando essa realidade de forma a superar essa dicotomia, essa falsa dicotomia entre o serviço público, aqueles que querem, que são as duas coisas são neoliberais, isso é fundamental, que todos fazem parte desse jogo neoliberal, dessa sociedade a partir da década de 70, que é tanto aqueles que querem acabar com o serviço público, como aqueles que querem acabar com o serviço público, mas transformando eles em trabalhadores, e há um esvaziamento da esfera pública. Esse esvaziamento da esfera pública é um momento de destruição do público.
Então é interessante a gente pensar nisso.